Olá, mamães, boa noite. Como vão? Já estou aqui aguardando vocês. E a Cleia hoje é o primeiro nome que entrou, Jojo Plenos. Estou aguardando vocês para nós falarmos sobre um assunto que muito nos interessa, né? Que é essa questão que, com a aproximação do inverno, muito nos aflige, né? Que é a bronquiolite. Então, hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Caroline, né? Para ela nos dizer, inclusive foi ela quem tratou do meu netinho quando ele nasceu. Ele teve bronquiolite com 2 meses, foi muito assustador. E é muito importante que a gente tenha informação, né? Que a gente saiba o que acontece. É muito importante que as crianças pequenas não sejam tão expostas nessa fase, nessa época, né? De inverno, de frio, fica mais propenso ou fica mais ir a lugares fechados, com grande aglomeração de pessoas. O meu netinho, por exemplo, estava bem, veio aqui na minha casa. Foi o dia que nós fizemos esta foto que está no meu perfil. E eu estava fazendo uma sessão de fotos. Ele chegou e eu aproveitei então para fazer umas fotos com ele. E o fotógrafo estava gripado, ele estava com o vírus. E o Miguel foi embora daqui, já amanheceu gripado no dia seguinte, foi embora daqui já no final do dia, e daí evoluiu. Em 3 dias estava na UTI. Foram 8 dias de UTI, 7 dias de UTI, foi complicado. Mas faz parte, mas a gente também pode colaborar para evitar um pouco, né? Então, assim que a doutora entrar, eu vou chamá-la. Aqui, doutora Caroline já está aqui e eu vou chamar. Boa noite, Eliana. Oi, boa noite. Tudo Eu bem? não te vejo, não está dividindo a tela. Vocês estão vendo, porque às vezes acontece isso no Instagram. Eu não vejo, doutora Caroline, a tela não divide para mim, mas vocês veem nós duas. Então, coloquem aqui para mim, por favor, se vocês estão vendo nós duas. No meu tá aparecendo nós duas, Eliana. É mesmo, pois no meu não É, está. Pode ser que a senhora tá em durante a cima, eu tô aqui live ele embaixo. comece a aparecer para mim. Sempre acontece isso. Aparece só uma para mim no meu Instagram, dá esses bugs, sabe? Então, se vocês estão vendo dividido, tá ótimo. Provavelmente durante a live eu comece a ver também. Isso já aconteceu de outras vezes. Boa noite, doutora Anne. Seja Boa bem-vinda. noite, Muito Eliana. obrigada por atender o meu Eu que convite, agradeço. né? É uma Você honra. sabe que você é muito querida aqui por todas as razões, né? Médica do Miguel. E a gente, então hoje nós vamos falar, vou aí explorar o seu conhecimento a respeito de bronquiolite. Inclusive, você passou agora há pouco tempo por uma situação com a sua bebezinha mais nova, né, com bronquiolite. E a gente, então, eu vou desligar os comentários por enquanto, para não atrapalhar aí. E depois eu coloco os comentários novamente, viu, gente, para a gente bater papo com ela. Então, vamos lá. Pode se apresentar aí para as nossas seguidoras, eu acredito que muitas delas já te conheçam, e podemos começar falando sobre esse vírus que tanto aflige a gente, né? É. Bom, meu nome é Ana Caroline, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou pediatra, atendo aqui na região de Campinas, né? Meu consultório fica em Campinas, mas eu atendo toda a região. E também online Brasil e tem várias famílias aí em outros países também que acabam acompanhando comigo. E no meu Instagram eu falo bastante sobre pediatria, mas eu também uno
alguns assuntos sobre maternidade, família, relacionamentos e educação dos filhos. Então fica aí o convite, quem quiser me acompanhar. Estou sempre produzindo algum conteúdo. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? O mais velho é o Rafael, que vai fazer 3 anos já no ano que vem. Acredita, Eliana? 3 anos já. Ó, Três. e a Mariana, que tá com 7 meses também. Tá, muito obrigada. Explica para nós como é que acontece essa questão desse vírus, né? Ele vem em forma de outro vírus e depois esse vírus oportunista ataca, ou já é mesmo o vírus da bronquiolite. Tem muito assunto aí para a gente falar sobre ele, né? Mas vamos começar aí pelo básico, para as mães entenderem bem direitinho desde o começo. Tá certo. Então, eu vou explicar primeiro o que é a bronquiolite, tá? Isso. A bronquiolite, ela é uma doença que dá apenas nas crianças pequenas, né? A gente tem uma definição da doença que é de 0 a 2 anos. Mas esse ano eu tenho visto, e colegas também têm visto um comportamento mais atípico, que tem pego também crianças um pouco maiores, às vezes até de 3 anos. Mas é uma doença de criança pequena. Um adolescente, um adulto não tem bronquiolite. Ele pode ter bronquite, pode ter asma, pneumonia, são Mas o doenças diferentes. idoso tem. A bronquiolite geralmente é da criança, mas o idoso tem bronquite, que é um pouquinho diferente. É um pouquinho Certo. diferente, né? A bronquiolite, o que acontece? Ah, a bronquiolite é causada por alguns tipos de vírus, né? O vírus mais comum, que é o que causa muitas hospitalizações, muita internação em UTI, é o vírus sincicial respiratório, né? Que deve ser esse aí que o pessoal tá mais vendo. Mas tem outros vírus que também causam, adenovírus, rinovírus. São vírus que na gente, né, adulto, né, jovem, mesmo no idoso, às vezes causa apenas um resfriado. Então, nariz escorrendo, espirros, uma tosse, talvez uma febre baixa. Mas no bebê pequeno, ele pode evoluir com uma doença potencialmente grave, que é a bronquiolite. Ele começa, então, com um quadro bem fácil de identificar, às vezes uma coriza, uma tosse, apenas isso. E depois o vírus ele fica localizado aqui, causa sintomas de resfriado, depois ele desce para o pulmão e vai acometer os brônquios e os bronquíolos, que é a última ramificação do canal que leva o ar para ter a troca, né, dos gases, oxigênio e Dos gás gases. carbônico. Isso. Então, sempre causado por um vírus. Certo. E qual é o que nós podemos fazer para não ter contato com o vírus, proteger o bebê que é pequenininho, a criança pequena desse vírus? O que a gente pode fazer para diminuir essa contaminação? Bom, eu costumo, costumo conversar com as minhas pacientes, né? Principalmente mães de recém-nascido, ali pelo menos até os 3 meses. Mas, no geral, criança pequena, abaixo de 3, 6 meses, aí, o ideal é a gente evitar lugares que tenham um grande número de pessoas juntas, principalmente ambientes fechados. Então, salões, aniversários, né, de muita gente junta, Shopping, festas, shopping. supermercado. Exato. Se a gente puder evitar, é melhor. É claro que assim, né? Cada um tem a sua realidade. Em relação a igrejas, por exemplo, né? Eu tenho muitas pacientes que frequentam missa, culto, etc. Aí eu me divido um pouco, né? Que como pediatra eu falo, olha, o ideal seria não levar um recém-nascido à missa, ao culto, né? São muitas pessoas. Mas eu sou católica, né? E eu tenho pacientes que também têm a sua fé e fazem questão desse tipo de evento aí social, religioso e tudo mais. Então, o que eu acabo orientando caso a pessoa faça questão de levar? Se você for levar, então tenta escolher um horário em que a igreja esteja mais vazia, tenta buscar os locais mais perto da porta ou mais ao fundo, afastado das outras crianças que estarão lá, e geralmente as crianças todas estão doentes, principalmente nessa época do ano. Então, lugares mais ventilados. Mas, no geral, evitar locais fechados e com grande número de pessoas.
Então, a gente fica numa situação difícil. Estava aqui contando para elas, não sei se você já tinha entrado, que essa foto que eu tenho no meu perfil é do Miguel, no dia que provavelmente ele teve contato com o vírus, porque o fotógrafo também não sabia que estava gripado, ele amanheceu gripado. Uhum. E o Miguel estava aqui em casa, nós estávamos fazendo uma sessão de fotos, e no dia seguinte o Miguel já amanheceu gripado, né? Então, provavelmente o fotógrafo já estava gripado, né? E transmitiu esse vírus, porque nós estávamos trabalhando aqui, estava frio, a janela não estava de todo aberta, porque ventava muito, e aconteceu, né? Tudo aquilo com o Miguel, que inclusive foi a doutora quem tratou, internou, essa coisa toda. Então, é, a gente fica muito aflito. Qual é a média de internação de um bebê com o vírus? Então, isso é muito difícil a gente dizer uma média, né? Até porque o comportamento do vírus, ele varia com os anos. Anteriormente, a gente sempre teve um grande número de internações, mas esse ano especificamente, a gente eu vi pelo menos durante a internação da Mariana, teve muito mais internação do que o habitual, e as internações que tinham, quase todas iam parar na UTI. Foi isso que eu fiquei até um pouco mais preocupada, voltei a falar mais intensamente no Instagram sobre bronquiolite, porque como que é a doença, né? Ela começa, eu acabei começando e não terminei, né? Mas ela começa parecendo um resfriado. Então, nariz correndo, tosse, às vezes uma febre baixa, mas a criança ainda tá bem. Tá lavando o nariz e tá aceitando, tá mamando, tá respirando bem. Só que é bem clássico, né? Entre o terceiro e o quinto dia de história, então vamos supor que um dia ela começa com o nariz correndo. A gente já conta isso como o primeiro dia de sintomas. Depois pode vir a tosse, a febre, nanã. No terceiro dia, a criança pode começar uma piora. Então a gente começa a perceber que ela não respira tão bem, ela pode começar a ter dificuldade para mamar, recusar a mamada, porque a mamada, qual que é o problema, né? Ela precisa respirar, sugar e engolir e coordenar esses três movimentos. Então, se ela estiver respirando mal, nariz entupido, com falta de ar, ela não consegue mamar ou mama muito pouco. Aí entra também um problema que pode ser a desidratação. Pela dificuldade de mamar, não mama o suficiente, acaba desidratando, fazendo menos xixi, ficando mais letárgica, né, mais largadinha, mais prostrada. Então, entre o terceiro e o quinto dia tem essa piora. A respiração pode ficar mais ofegante, então os sinais, né, as mães que estão assistindo, sempre atentar aos sinais de gravidade, né, Presença principalmente de tosse, tem presença de tosse? tem. Geralmente tem presença de tosse e é uma Muita tosse, tosse. muita tosse, é uma tosse que, dependendo do grau de sintomas, é uma tosse que, como se não passasse, é uma tosse que a cada minuto, a cada 30 segundos, 20 segundos, a criança não consegue parar de tossir. Principalmente à noite, que é aquele momento que dá aquela esfriadinha no tempo, que fica mais seco, né? Então tem uma piora. Mas a tosse em si, se for uma tosse que não é tão frequente como essa que eu falei, não é um problema. Agora, uma tosse que a criança não consegue parar de tossir, isso pode levar a um cansaço. Então, isso poderia ser um sinal aí para ficar mais alerta, para levar para o pronto-socorro, por exemplo. Outros sinais de que a criança está respirando, fazendo mais força, é uma respiração mais rápida do que o habitual, então ela levanta, né, o peito mais vezes. E os sinais de esforço, que pode ser abre e fecha das narinas, uma retração aqui na base do pescoço e entre as costelas e o início da barriguinha. Se estiver afundando, é hora de levar no pronto-socorro. Não é, vou esperar um pouco para ver se melhora. Não, principalmente os bebês pequenos, né? Nós, adultos, né, a gente tem bastante musculatura. Então a gente aguenta longos períodos de cansaço para respirar. Os bebês não, principalmente os bebês pequenos. Se eles fadigarem, né, essa musculatura, eles podem parar de respirar. E isso é muito grave, né? Se para de respirar, a chance de virar óbito aumenta muito. Não, Então a gente precisa atuar antes de acontecer isso. certo. Então, vamos recapitular aí para as mães. Uhum. Amanhece gripado, você conta 1, 2, 3 dias.
observa se o nariz estiver entupido, a criança começa a ter dificuldade para mamar, a criança Isso. tem tosse persistente, e Uhum. aí precisa observar esses movimentos do diafragma aqui, da barriguinha, né? Da costela, se Isso. está havendo um afundamento. Esse afundamento Isso. não é da costela, é da barriguinha, logo da pele, daqui, do Isso. tecido, logo abaixo da costela, viu, gente? Exato. Começa a fazer um buraco. A criança, você começa a perceber, é uma dificuldade também para respirar, não é isso, doutora? Isso E mesmo. aquele afundamento aqui do externo, aquele buraquinho que forma aqui no final, aqui entre o externo e o estômago, isso também é um sintoma de Também é um sinal de esforço dificuldade de respiratório. respiração, de Exato, esforço exatamente. respiratório. Então, tá aí, gente, são esses os sinais de esforço respiratório. Se o seu bebê estiver com dificuldade para respirar e tendo que fazer esse esforço respiratório, é importantíssimo que você corra para o pronto socorro. Isso não é brincadeira, não espere, não fique achando. Então, é importante você conhecer os sintomas para que você acompanhe essa situação, esse quadro e saiba diferenciar de uma simples gripe já de um estágio de bronquiolite, tá? Então, isso é muito importante. Pois bem, esse estágio da bronquiolite, ele é tratado com o quê, doutora? Com anti-inflamatório, com antibiótico? Qual é o tratamento nesse momento? Bom, por ser uma doença que é causada por vírus, o antibiótico ele não trata a bronquiolite, porque o antibiótico é um medicamento que vai agir nas bactérias, que é um outro tipo de bicho, né? O que às vezes acontece é a criança ter bronquiolite e ter uma complicação junto que é a pneumonia. Aí entraria o antibiótico para atuar na pneumonia. Mas a bronquiolite não tem um tratamento com remédios. O que a gente faz é um suporte. A gente vai atuar nos sintomas. Então, por exemplo, a maioria das bronquiolites podem ser tratadas em casa. O que a gente vai fazer? Lavagem nasal, que é muito importante. Tem muita criança que pode apresentar sinais de desconforto para respirar apenas pela obstrução nasal. Então, sempre manter a lavagem nasal, observar se a criança está ficando entupida. Isso é uma coisa. A outra coisa que é muito importante é a hidratação do bebê. Então, se for um bebê que só mama, então leite materno ou fórmula, né? Caprichar na hidratação. Se ele estiver mamando em pequenas quantidades, aumentar a frequência das mamadas, por exemplo. E se Isso é ele muito não importante. aumenta? E se ele recusa, se a prostração dele já está grande e ele não mama mais? Mesmo a gente deixando no peito ou oferecendo mais mamadeira e ele não mama. Como fazer? Aí é hora de levar para o pronto-socorro. Porque se a criança não está mamando em casa, não está ingerindo os líquidos para se manter hidratada, é hora de levar no pronto-socorro, porque ela pode estar ou já está desidratada ou está num risco muito importante de desidratação. Aí no hospital é um segundo estágio, né? A gente vai continuar fazendo suporte para a respiração e a hidratação, que são as duas principais coisas. Na respiração, o primeiro passo que a gente pode tentar no pronto-socorro é o oxigênio. Geralmente é aquele catéterzinho simples que todo mundo já viu, né, nos filmes, Fica no que nariz. joga Sim. isso, que joga o arzinho aqui no nariz, bastante rico em oxigênio, né? Aí depois desse estágio, né, tem os equipamentos mais avançados. Então, um catéter de alto fluxo que joga oxigênio a um fluxo muito maior, uma quantidade de litros muito maior, mais aquecido, mais umedecido. E o catéter de alto fluxo, ele é uma revolução no tratamento da bronquiolite, inclusive. Ele não é em todos os casos, né? Mas numa boa quantidade de crianças a gente consegue impedir uma pior progressão da doença, uma internação em UTI, inclusive a gente consegue tentar prevenir intubação. Então, isso é muito importante. Então, catéter de alto fluxo, pode ser um CPAP, uma VNI, e por último, o último estágio, se nada disso deu certo, é a intubação, né? Que é aquele procedimento que todo mundo ficou com medo depois que veio a pandemia, que é a passagem do tubo através aqui da traqueia.
Tudo na respiração é um suporte. E depois tem a hidratação. Inicialmente, se a criança chega muito cansadinha no pronto-socorro, a gente talvez precise pegar uma veia, fazer uma hidratação pela veia, mas com o tempo a gente não pode deixar essa criança em jejum só com soro. A gente precisa dar pelo menos o leite, né? E se ela não consegue mamar por conta do cansaço, a gente passa uma sonda pelo narizinho, né? Para levar esse leite até o estômago, para ela ficar o mais nutrida e hidratada possível. Porque é uma doença que, como ela envolve o cansaço, né? A dificuldade de mamar e tudo mais, é uma doença que geralmente consome bastante energia da criança. Então, a maioria dos bebês que são internados, eles internam com peso e saem mais magrinhos, né? Mais magrinho. Então, o leite entra aí como uma ajuda, né? Tanto na hidratação como na nutrição desse bebê que ficou internado. Esse é o suporte principal, né? Alguns bebês respondem a um medicamento, que é o broncodilatador, são aquelas bombinhas que a gente usa na asma, mas nem todo bebê responde a essa medicação. Muitas vezes no pronto-socorro a gente pode tentar oferecer essa medicação e ver se tem alguma melhora. Uma boa parte não ajuda, mas alguma parte acaba respondendo a essa medicação. É uma tentativa também de melhorar a abertura dos brônquios para a criança respirar melhor, né? Mas Certo. remédio mesmo, anti-inflamatório, essas coisas a gente não usa. Tá. Existe vacina para esse vírus e em que momento, com que idade a gente pode dar a vacina, em que mês, como que funciona esta vacina que a gente viu aí na mídia de que ela foi aprovada agora há pouco tempo, né? Foi aprovada há poucos meses atrás, se não me engano. Então, nesse momento, existe a vacina do vírus sincicial respiratório apenas para gestantes. Então, a gestante tomaria essa vacina num determinado momento da gestação e a produção dos anticorpos maternos teria aí um nível de proteção para o bebê. Agora, vacina do vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, mas não o único. Para os bebês, a gente não tem. Eu dei uma lida recentemente sobre isso e parece que foi tentado já essa vacina anteriormente, foi feito testes em bebês e os efeitos colaterais foram muito ruins. Então, acabaram que não prosseguiram os estudos. O que a gente Interessante que há 2 ou 3 meses atrás eu li um artigo que a não chama esse órgão aí que libera os medicamentos aqui no Brasil, que é a Anvisa. Visa? Que a Anvisa, tá, teria aprovado a vacina para o vírus sincinial, né? Que chama? Sincicial. Si, Sincicial. Sincicial. A vacina para o vírus sincicial em bebês, em crianças abaixo se não me engano, não sei se 3 ou 5 anos, e em idosos acima de 60. Olha, eu só vi em Foi o gestante. artigo. Hã? Ah, depois da live me manda esse artigo aí que eu vou dar uma olhada. Eu vou procurar e vou te mandar. E aí eu fiquei até muito feliz, porque é um assunto que me interessa muito, e o Miguel passou por isso, e eu falei, olha que maravilha. Inclusive, já era até para eu ter procurado para tomar, né? Porque acima de 60, eu falei, eu vou tomar. Mas eu acabei, por falta de tempo, mas eu vou procurar o artigo e vou te mandar. Agora, essa aqui só a gestante, então o que eu queria dizer para as mamães? Avaliem bem, gente, né? Quando tiver com um bebezinho novo aí, se é o caso de estar indo em churrasco, de estar indo em festas, né? Ou De as estar indo a visitas, né? lugares As ou próprias visitas em casa. as próprias visitas, eu contei a minha experiência aqui para vocês, ninguém nem sabia, né, que nem o próprio fotógrafo sabia que ele já estava em um processo de gripe, e eu só fiquei sabendo porque uns 2, 3 dias depois eu liguei, porque eu não tive mais notícia dele, eu liguei e a esposa dele falou, nossa, ele está muito gripado, ele amanheceu muito gripado no dia seguinte, e aí eu fiz o link, falei, então tá aí o porquê do Miguel ter gripado, ter adquirido, né, a bronquiolite. Agora, o rapaz
provavelmente não teve bronquiolite, né? Ele pode ter tido uma gripe pelo Uhum. mesmo vírus, não é isso? Provavelmente, sim. Tá. Ah, e Eliana, Aparenta, tem algum sintoma nas fezes? Esse bebê desenvolve diarreia junto ou não? pode ter, pode ter. Como qualquer vírus, né? Pode Os vírus, ter. diferente das bactérias que dão sintomas geralmente num lugar só do corpo, o vírus ele pode ter um acometimento do corpo todo. Então pode dar também diarreia, vômitos são muito comuns na bronquiolite, não necessariamente porque o vírus causa o vômito, mas às vezes a criança tosse tantas vezes que no final ela faz aquela ânsia e o alimento volta todo, né? O alimento, o leite, Exatamente. o que for. É. E pelo excesso de secreção também. O vírus sincicial, especificamente, ele produz muita, muita, muita secreção. E a quantidade, esse excesso de secreção pode deixar a criança mais nauseada também. Eliana, só um detalhe sobre a vacina. É, tem uma. Os leigos acabam falando vacina, né? Mas não é vacina, é um soro, na verdade, né? É o Palivizumab. Não sei se foi isso que a senhora leu. Não, Foi esse nome? não, Foi vacina não, mesmo, né? não. Eu Tá, falava em vacina, que vacina mesmo. finalmente havia sido liberada a Tá. vacina, e se não me engano, não existe na rede pública, só na rede Ah, privada. certamente que não. Mas existe o Palivizumab, que são geralmente 5 doses, iniciando nos meses da sazonalidade, que são dados exclusivamente para um grupo muito específico de bebês. Então, bebês muito prematuros e bebês cardiopatas, principalmente cardiopatia grave, ou tem uma ou outra doença também, fibrose cística, umas pneumopatias, né? São doenças mais graves que aumentam a chance da criança internar por bronquiolite ou falecer por bronquiolite. Esse soro é dado. Então, é dado o anticorpo específico para o bebê, seria na forma de injeção intramuscular, então parece a vacina, mas não é a vacina, porque a vacina faz o seu corpo produzir os anticorpos. Esse daí, o palivizumab, ele já te dá os anticorpos prontos. Então seria uma Sim. tentativa aí de salvar esses bebês especificamente, sabe? Entendi, entendi. Tem mais alguma coisa assim relevante sobre o assunto que você queira falar, ou eu abro para as perguntas e aí a gente vai acrescentando mais informação? Uma última coisa muito importante, né? Que. Peraí só um minutinho que eu esqueci o que eu ia falar. A gente tem filho e os neurônios vão embora. E nem falo. Ah, sim, lembrei, lembrei. Muitas mães perguntam assim, né? Ah, e a partir de quantos meses que eu posso levar o bebê no shopping ou que eu posso levar para um evento que tem mais gente, pensando na bronquiolite, né? É complicado a gente falar em relação a isso, porque nenhuma vacina do calendário vacinal, apesar delas serem extremamente importantes, protegerem contra a pneumonia, a meningite e outras doenças graves, nenhuma dessas vacinas previne a bronquiolite, por exemplo. Então seria mais uma imunidade do bebê. Do Não bebê. existe uma idade. Agora, quanto mais novo o bebê, maior a chance de internação, maior a chance de precisar ir para UTI e de precisar de um suporte aí mais invasivo, desenvolver uma doença mais grave. Tá? Então, não existe essa relação entre as vacinas que a gente dá tanto no postinho quanto no particular, nas clínicas. Não existe relação entre essas vacinas e a E a bronquiolite especificamente. bronquiolite, porque é um outro tipo de vírus, É né? É outro. um vírus específico dessa doença, né? Então, tá bom, eu vou ativar os comentários, então. Nós já estamos com meia hora de live. Mamães, quem tiver suas dúvidas sobre o assunto, é, podem perguntar. Vamos ver aqui, deixa elas escreverem. É que foi tão bem explicado, você explicou tão direitinho que provavelmente não deixou dúvida, né? E não é um assunto tão extenso. Então, mas já que nós estamos falando, então, o uso de máscara evita a contaminação? O uso de máscara, nesse caso, é bem interessante, principalmente se os pais estiverem apresentando sintomas. Então, vamos supor que, por algum motivo,
Você é mãe, você amamenta, tem um bebezinho de 2 meses e você começa. Nariz escorrendo, tosse. O ideal seria que você usasse máscara, né? Em todos os momentos de cuidado com o bebê e principalmente no momento da amamentação. Ah, mas então Maravilha. não é melhor afastar o bebê, deixar ele tomando mamadeira e tirar do peito? Não, não é. Também Então, deixa no peito, não inclusive, podemos ir do 8 para o 80, né? isso. Mas inclusive porque se você amamenta, seio materno, principalmente, você está produzindo anticorpo contra o seu próprio resfriado. Então, esse anticorpo vai passar através do leite materno. É uma das formas da gente tentar, inclusive, ajudar a imunidade do bebê. Então, a máscara para Exato. quem estiver sintomático. A máscara para o bebê nunca. A máscara para os irmãos é controverso, porque assim, criança pequena, mais de 2, 3 anos, muito difícil, né? Não é recomendado abaixo de 2 anos pelo risco aí de sufocamento. Agora, criança pequena de máscara, vocês já viram? Não dá certo, gente. É a mão na máscara, é mão no nariz, é mão no irmão, é dedo na boca e põe. Tipo, não resolve. Então, assim, criança pequena de máscara e nada é a mesma coisa. Mesma Mas os pais coisa. faz diferença. E não pensando só na bronquiolite, mas em outros vírus também, em outras doenças. Eu, por exemplo, não sei se a Eliana sabe desse fato, mas quando eu tive o meu primeiro, o Rafael, tava bem aquela época de pandemia e tudo mais. A gente foi para a maternidade e estávamos todos bem. No meu quarto, que eu dividi quarto com outra família, quando eu saí do centro cirúrgico, né? Tive o neném e fui pro quarto. A família que estava lá estava com Covid e a gente não sabia. Então nós pegamos Covid na maternidade. Eu não O, sabia né, disso, meu pegamos. Deus. Depois de uns 5 dias que a gente estava em casa, eu e o meu marido começamos os sintomas. E o Perda de bebê? apetite. O Rafael, graças a Deus, não teve nenhum sintoma. Não teve. Certamente entrou em contato, mas não teve nenhum sintoma. E assim que os meus sintomas, meu marido começaram, né? A gente ficou de máscara o tempo todo. Que barbaridade, né? Né? Doutora Ana, eu gostaria de saber se a gripe no adulto causa a bronquiolite do bebê. Se for o mesmo vírus, pode causar, Pode. né? O que Se na for gente é pelo um simples menos. resfriado, às vezes a gente acha que tá só com a rinite atacada. E pode ser um vírus que desenvolve bronquiolite no bebê. Então, sim, pode sim. Até que idade gestacional pode tomar a vacina? Olha, eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Até porque nem chegou essa vacina nas clínicas ainda, né? Ah, Apesar de ter sido aprovada, não foi, não chegou ainda. não chegou ainda. É. Tá. Mas Live acredito que super durante importante. a gestação toda, porque é uma É, vacina, não é provável. o vírus vivo. Não é o vírus vivo, então não teria problema. Só teria Não que teria tomar uma idade gestacional que tenha tempo hábil de produzir esses de, anticorpos. de produzir anticorpos. Isso. Live super importante, muito esclarecedora. Obrigada, Tânia. Bronquiolite é regra ter febre? Não é, não é. Vários bebês têm bronquiolite e não têm febre. Miguel, Miguel teve depois, mas até chegar no quadro de ser internado não tinha tido febre. Uhum, Ou teve febre no último dia, uma coisa assim. uhum. Com quanto tempo transmite o vírus? Tá. Pensando aí desde o começo da infecção, geralmente a gente começa a transmitir alguns dias antes do primeiro sintoma. Por isso que talvez o seu fotógrafo já estivesse transmitindo, não sabia muito bem, né? Exato, E acabou indo mesmo assim, né? Então a gente exato. É, ele não começa a tinha transmitir nenhum um pouco antes. sintoma. Ele estava aqui trabalhando, ele não tinha nenhum sintoma. Ele Uhum, é um querido. E ele não apresentava nada, não tinha nenhum é, sintoma. acontece, acontece. E aí, desde o primeiro dia de sintomas, geralmente uns 7 dias dura a maior transmissão, assim. Certo. Eu tive meu primeiro filho 24 horas após minha bolsa romper. Ele fez exames de sangue com horas de nascido. Detectaram que ele era imune ao coronavírus porque eu tive Covid na gravidez. É o seguinte, provavelmente ele deve ter feito uma sorologia para o vírus do Covid. É difícil a gente falar em imunidade para o Covid, porque muitas vezes, mesmo que a gente tenha os anticorpos positivos,
esses anticorpos não conferem uma imunidade é, suficiente, tá? E aí, a sorologia, ela vê dois tipos de anticorpos principais, o IgM e o IgG, tá? O IgG, especificamente, a gente passa através da placenta. Então, talvez tenha sido por isso que ele teria aí essa imunidade ao Covid. Agora, se ele tinha o IgM positivo também, pode ser, não sei se é o seu caso, mas assim, pensando, né, a esse respeito, pode ser que você tenha tido contato com o vírus durante a gestação, esse vírus foi, infectou o bebê e o bebê produziu os anticorpos dele contra o Covid. Isso justificaria o IgM presente no sangue do bebê. O IgG provavelmente foi passado pela placenta. Isso no recém-nascido, tá? Depois, aí já é outra coisa que a gente tem que pensar. Tá. Então, olha, eu acho que a gente esgotou bastante esse assunto. Eu queria aproveitar esse tempo restante da live para nós falarmos sobre uma coisa que está agora. Até fiz uma live outro dia com o Dr. Roberto e agora queria te ouvir também. Vamos falar um pouquinho, vamos aproveitar esse tempo para falar um pouquinho da pneumonia silenciosa. Vamos, sim. O que é essa pneumonia silenciosa? Ela existe, não existe? É a pneumonia atípica que agora passou a ser chamada de silenciosa? O que é essa pneumonia silenciosa? Bom, na verdade, a gente não encontra esse termo pneumonia silenciosa nos livros, né, nos artigos especificados. Não é um tipo específico de pneumonia. Na verdade, existe a pneumonia típica que a gente diz, que é aquele quadro de febre, muita tosse, cansaço para respirar, a criança fica mais amuada, mais largada. Essa é a pneumonia típica. Existe a pneumonia atípica, que são causadas por um outro tipo de bactéria, né? Que tem a clamídia e outros, que é um quadro que geralmente pega os dois pulmões, é uma pneumonia mais extensa, tem muita tosse, pode ter febre, mas a criança ela não fica tão cansada quanto na pneumonia típica, que é mais localizada. Mas ambas são pneumonias da infância, muito comuns. Apesar do nome típica e atípica, as duas são muito comuns. Agora, o que seria a pneumonia dita silenciosa? Seria uma pneumonia, pode até ser uma dessas duas, geralmente mais atípica, pneumonia típica, né? Só que os sintomas são um pouco mais difíceis de detectar, eles não são tão exuberantes. A criança pode ter uma pneumonia, por exemplo, sem tosse, tá? Ela pode ter uma pneumonia sem febre, né? Então é um pouco mais difícil de chegar nesse diagnóstico. Só que toda criança com pneumonia não vai passar, é, não vai passar 100%. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem ou uma prostração ou um cansaço. Pode ser que os pais vejam que a criança não está bem, mas não consegue detectar aonde está o problema. Agora, o pediatra é capaz de identificar que tem alguma coisa errada e através da história e do exame físico a gente vai encontrar essas alterações. Então, assim, o que muitas mães ficaram sabendo desse tema, vieram perguntar muito na minha caixinha, mandaram direct. Então, elas ficam muito com medo de deixar passar alguma coisa, E né? sabe E o o que 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 eu. acontece? A gente viu aí em alguns perfis relatos de mães que perderam as crianças, com os relatos assim: eu fui num dia no pronto-socorro, foi pedido raio-x, não deu nada no raio-x, e 2 dias depois minha criança faleceu. Só Uhum. apareceu na tomografia. A outra dizendo, eu quase perdi porque também não apareceu. E aí, essas coisas vão causando terror, né? Vão Com causando certeza, pânico na com gente. certeza. Agora, até onde isso é verdade? Até onde esse raio-x foi feito de forma errônea? Teria que ter aparecido no raio-x ou pode não aparecer? Pode ser uma forma de fazer o raio-x de forma errada? O que que tem de verdade nisso, doutora? Bom, é o seguinte, né? A pneumonia, a gente faz o diagnóstico
clínico. O que seria o diagnóstico clínico? É a conversa, que é a anamnese, e o exame físico. Isso geralmente é suficiente. É possível, na maioria das vezes na prática, se a gente tem uma suspeita de pneumonia, a gente acaba pedindo raio-x. Por quê? Primeiro, para confirmar aquilo que a gente já tem de suspeita no exame físico. E segundo, porque tem alguns tipos de complicação ou outros diagnósticos diferenciais que a gente que o raio-x pode ajudar muito. Mas nem sempre no raio-x aparece a imagem. Na maioria das vezes aparece, mas nem sempre aparece. Aí tem duas questões também. Tem o médico, né? Tem muitos médicos que, a senhora vai me desculpar, Eliana, mas eu tenho que falar aqui. Tem muito médico que não examina a criança, né? Quantas crianças eu atendi no pronto-socorro que a mãe falava: Nossa, doutora, nunca examinaram minha criança desse jeito. E assim, A gente sabe que não. não é que eu sou a melhor pediatra do mundo. Não, é porque Poxa, você eu é só pediatra. examinei a criança, Você é entendeu? Eu vi pediatra, garganta, é a ouvido, função eu do vi falso. pediatra, é a profissão do pediatra, é a sua função é examinar a criança, Exatamente. né? Então tem que examinar direito. E não tem que, às vezes, a criança está chorando. Se a criança não se acalma, que às vezes a criança está tão irritada por conta da própria indisposição da doença, dor, desconforto, ela não vai parar de chorar. Você tem que examinar mesmo chorando, paciência. A gente tenta Chorando. acalmar, Olha, tem estratégias, né, com a tinha mãe e tudo, mas tem que examinar. tinha um relato de uma mãe que a criança foi e ela sentia uma dor assim na barriguinha, ela tinha uma dor na Uhum, barriga, era uma criança de 6 anos, 7 anos, ela tinha uma dor uhum. na barriga. E aí o médico examinou e não encontrou nenhum sintoma, nem de tosse, nem de gripe, nem disso, nem daquilo. Não pediu raio-x, mandou para casa, porque ele não identificou que pudesse ser uma pneumonia. E essa criança é que veio a óbito, né? E quando ela voltou no dia seguinte, já chegou sem conseguir respirar e já num quadro. É muito triste o relato É. dela. Eu li lá, e são 3 ou 4 relatos de óbito. Então, eu fiquei pensando, a gente, quando ouve uma expressão pneumonia silenciosa e que alguém diz assim, isso não existe, isso é a pneumonia atípica que não está sendo é, diagnosticada, né? Ok, mas um raio-x que não mostra, uma imagem que não mostra que essa criança está com pneumonia, é uma coisa séria, porque o médico também não pode adivinhar que o raio-x não mostrou. Aí ele faz o exame clínico. A criança não tem outros sintomas, só aparece essa dor na barriga, ele manda para casa, no dia seguinte a criança volta já com um quadro bem complicado. Quer dizer, eu fico pensando que alguma coisa faltou aí, né? Faltou alguma observação de alguma Ó, coisa, de algum... Eliana, eu não sei quais são esses relatos, eu não li, mas eu digo uma coisa aqui. Faltou um médico decente para examinar essa criança. Pronto, Porque é o que eu acho. eu já peguei criança que assim, era só checar exame de urina para dar alta, porque veio por uma dor abdominal. Aí eu cheguei para assumir o plantão, Eliana, a criança estava cansada, irritada, porque ela estava em hipóxia, né, saturação do oxigênio muito baixo. Claro. Fui ao escutar a criança, sim, muito estranho os ruídos. Eu não conseguia, assim, identificar muito bem o que era, mas não estava normal. Ela estava cansada, assim, claramente cansada, tá? Não pediram um raio-x para essa criança. E ela tinha dor abdominal também. Tem Ai, muita criança com dor abdominal, a gente aprende isso na residência, tá? Isso aí todos os pediatras sabem, teoricamente. Dor abdominal na criança, claro, né? Tem muitas causas. Virose, diarreia, gases, tem muita criança constipada, né? Isso daí tem muito. Mas a gente vai conversar com a família, né? A gente vai entender quais são os sintomas. Mas tem uma causa de dor abdominal que é muito comum, que é pneumonia na base do pulmão, tá? Então, as pneumonias da parte de baixo do pulmão, elas ficam pertinho do músculo da respiração, que é o diafragma. o Então, diafragma. aquela inflamação que está ali pode irradiar para o diafragma e fazer uma dor Causar tudo. abdominal.
Olha aí, tá vendo? Inclusive pneumonias graves com derrame pleural, que seria aquela água no pulmão que todo mundo fala, pode Sim. dar dor abdominal também, tá? Então, Então, mamães, olha aí, né? dor abdominal é uma causa comum, é um sintoma comum de pneumonia. Como... Então Comum. vejam que ela não é tão silenciosa assim, Não é, né? não é. Ela vem com todas as suas garras aí e falta Uhum. um bom diagnóstico. Então vamos ficam inventando esses nomes, pulando de uma coisa para outra. Agora o Hospital de São Paulo eu li essa semana, foi até mandado para mim. O hospital, não sei se é o Hospital São Luís, já tem dois hospitais em São Paulo chamando a pneumonia de pneumonia silenciosa, né? E eu acho que não deveriam inventar um novo nome, deveriam exigir um diagnóstico melhor, né? Assim como a Uhum. gente sabe aí dos diagnósticos de refluxo e a PLV, né? Então inventam confusão de bico, inventam um monte de coisas e o que é preciso diagnosticar mesmo fica sem diagnóstico, né? Então, gente, a pneumonia silenciosa não é tão silenciosa assim. Então, não pense que sua criança está super bem, sorridente, descansada, comendo bem, correndo, e que amanhã ela venha a óbito porque teve uma pneumonia silenciosa, como tem Isso. muitas mães, muitos pais com medo. Com medo. Não, sempre Muitos. vai ter um sintoma, vai diminuir o apetite, vai ficar mais prostrado, mais sonolento, pode não ter febre, mas vai ter uma dorzinha na barriga, pode não ter tosse, mas vai estar um narizinho escorrendo. Enfim, ela Cansaço. não é tão silenciosa assim. Uhum. Uhum. E não tô querendo fazer propaganda aqui, Eliana. Até porque o que eu Você não, ganho com esse aulão é você não quase nada. precisa de propaganda, você não Não, não. precisa de propaganda. Mas eu tenho um aulão que chama, é um aulão de doenças agudas. Nesse aulão tem mais ou menos uma hora e 10 é uma aula mesmo. Eu pego as principais doenças da infância, Que explico como elas se maravilha. manifestam, inclusive a bronquiolite, e falo como que ela se comporta. Porque os pais, quando eles vão no pronto-socorro, às vezes o pronto-socorro tá assim, e dependendo do médico, o médico não consegue, não tem tempo de explicar, porque tem tanta criança para atender que ele não Eu consegue quero falar, esse ó, aulão, eu quero esse aulão dentro do curso, eu quero. vamos conversar, Eliana. Vamos Vamos conversar. conversar, vamos conversar. Vamos. Divulgo E você para todo mundo, falo, mas quero divulgar dentro do curso. Um aulão desse né? Porque vamos conversar. Eu posso até gravar uma outra coisa também, com as coisas mais atuais, né? Que esse aulão eu gravei no ano passado. Tava grávida da Mari ainda. vamos É, e conversar. Não precisa vamos. ser nada gravação, não. É levar essa informação Sim, correta, né? Para que porque as precisa. pessoas não fiquem tão à mercê de um pronto-socorro, de um Uhum, médico que não está ali disposto a nem olhar no rosto da mãe, como a é. gente tem visto, né? Como a Uhum. gente tem vivido essas coisas. Então, e a gente sabe que são muitos, muito poucos hoje, infelizmente são poucos. Então, eu tenho o maior carinho, a maior admiração por você, porque eu conheço tua consulta, né? Conheço a sua Obrigada, dedicação. Eliana. Sim, e nesse aulão é mais para ajudar mesmo, porque é muito baratinho, né? Mas enfim, eu falo nele as principais doenças da infância, como ela se comporta. O objetivo não é passar remédio, até porque eu não posso fazer isso pelas redes sociais. Mas Exatamente. eu ensino como que você cuida da criança com as coisas que você tem em casa. Onde No máximo, assim, um que as soro mamães fisiológico, encontram esse entendeu? aulão? Onde que as mamães podem adquirir esse aulão seu? No meu link da bio, tem lá o meu site e tem os dois aulões. O Os aulão de dois doenças alunos. agudas e o aulão de introdução alimentar. Olha aí que E lá eu explico, espetáculo, eu gente. falo de todos os sinais de gravidade, como que você identifica os sinais de gravidade na criança, como que você tenta manejar a doença, qual que é a hora de levar no pronto-socorro. Se você já fez diagnóstico e voltou para casa, o que você observa para talvez precisar voltar no pronto-socorro? Então, sinal de que a doença está melhorando, sinal de que a doença está piorando, Tá ou que não está piorando, tá melhorando, evoluindo. precisa ver.
né? Então, tudo isso eu ensino no aulão. Assim, né, se for para você gastar Gente, os isso seus é um R$ 47, espetáculo. é nisso. Não, isso tinha que custar mais que uma consulta, sabe? A gente sabe que a gente está numa situação, né, que o Brasil não está, mas eu estou dizendo que isso não tem preço, isso tem Uhum, valor. Uma uhum, mãe com essas informações, ela resolve tanta coisa, é de um valor mesmo para a maternidade tão grande, porque quantas vezes a gente olha no filho da gente ou no neto da gente e não sabe o que está acontecendo, e não sabe se a gente está preocupado em pânico por exagero, né, excesso de uhum. preocupação, ou se aquele quadro exige uma preocupação nossa. Isso só com informação, isso é só conhecimento que dá isso para Sim, gente. Eu sim, digo com sempre, se certeza. tem uma coisa que salva a maternidade é conhecimento. Exatamente, exatamente. E eu insisto muito, né, no Instagram, eu sempre falo, tenha um pediatra para chamar de seu, né? Criei aí esse jargão, né? Mas a gente sabe que, assim, por exemplo, os meus pacientes, eles têm acesso ao meu celular. Então, qualquer coisa, se eles tiverem dúvida, o que que eu faço? Levo no pronto-socorro, não levo? O que que eu posso dar o xarope tal, o remédio tal? Eu tô ali, eu vou respondendo, né? Sempre que eu consigo falar ali, eu respondo e tal. Mas nem todo mundo tem condição de ter um pediatra com acesso livre desse jeito. Muita Não, gente não tem. depende de SUS, muita gente depende do plano de saúde, às vezes o médico do plano às vezes não dá o WhatsApp, por exemplo. Então, se você tem o conhecimento mínimo que seja, você evita fila de pronto-socorro, horas e horas com um bebê, às vezes recém-nascido. Quantos bebês com cólica eu atendi no pronto-socorro? Quantos bebês com disquesia eu atendi no pronto-socorro? E assim, pronto-socorro assim, ó. E aquele recém-nascido ali de 10, 15 dias na fila. Ai, meu Deus, né? Exatamente. Exposto, né, Sim, um ao monte de vírus aí da antibiotônico. bronquiolite, né? Exposto ao vírus da bronquiolite, como a Sim. gente falou no assunto anterior. Então, eu acho que essa informação, então, mães, olha aí, esse aulão da doutora aí é uma coisa fantástica, né? Você saber identificar, você saber se você pode esperar amanhecer o dia para levar seu bebê no Uhum, pronto-socorro. Eu acho isso uhum. importantíssimo. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer, quantas vezes a gente acaba até expondo a criança, piorando a situação, porque a gente não sabe o que fazer. Então, essa questão de você olhar, avaliar, saber olhar, saber, né, se essa doença está evoluindo muito rápido ou não, tudo isso vocês vão aprender nesse aulão. Eu achei fantástico. E eu vou conversar com você que eu quero esse aulão dentro do meu curso também. Se eu der Tá conta de certo. te pagar, eu vou querer. Ô, louco, Eliana. Como assim? Ai, ai. Mas é isso. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Mães, mais perguntas? Aproveitem, porque já nós vamos desligar. Enquanto vocês escrevem alguma pergunta, eu quero avisar vocês que o mês das mães, os meus cursos continuam na promoção até o final de maio. Nós tivemos uma promoção de Dia das Mães e que já passou, tá? Ela foi dia 8 de maio. Mas nós deixamos uma oferta também para o mês todo. Não é a mesma que nós fizemos lá no dia 8, mas ela está muito boa também. Então aproveitem, tá bom? Por quantos dias duram os sintomas? Deve ser o sintoma do quê? Da pneumonia? Acho que é da Deve ser. bronquiolite, Ou talvez. da bronquiolite? Bom, da bronquiolite, Você né? A gente vê. explicou lá no começo, é. Mas assim, né? A piora a gente vê principalmente entre o terceiro e o quinto dia. Isso. Mas a bronquiolite, ela pode ter sintomas aí por 15 dias, por exemplo, né? E a tosse, que às vezes é o sintoma mais intenso em alguns bebês, né? Pode durar até 3 semanas para se resolver assim de forma satisfatória. Então a tosse é sempre a última coisa que passa, tá? Tá certo. Olha.
Eu te agradeço imensamente. É sempre muito gostoso. Deixa eu ver o que que essa mãe, quando dorme, tá normal? Bebê de 6 meses. Não é o assunto hoje, senão nós vamos ter que arrumar um outro, vamos ter que ir por outro caminho aqui. Não, não é esse o nosso assunto hoje. Então, vamos deixar para uma próxima live. Daqui mais uns dias tem outra live e a gente faz uma live livre e responde essas perguntas. Mas é sempre um grande prazer conversar com você, é uma delícia, tá? E eu te agradeço mais uma vez imensamente por estar aqui. Mamães, agora já sabem que tem esses 2 aulões da doutora Ana, e eu vou fazer contato para nós vermos como nós vamos fazer esses aulões para eu ter para as minhas mães dentro do meu curso, ou mesmo um link dentro do meu curso, mandando elas para o seu. Mas eu gostaria imensamente que elas tivessem essa informação. Tá bom? Tá bom. Eu que agradeço, Eliana, pela oportunidade, por estar aqui conversando com a senhora. A senhora foi fundamental na minha maternidade, né? No comecinho, aquele puerpério que foi muito difícil o primeiro. Então foi muito importante. Rafael dorme belezinha até hoje, ó. Tchau, mamãe. Gracinha. Boa noite. Ele é muito simpático, ele é Ele é muito muito, né? inteligente, Eu sou muito. super mãe coruja, não, Ele é não muito tenho como ser diferente. simpático. A pequenininha é simpática também, Também. como ele. É, É, bebê sorriso. Bebê que sorriso. graça. Deixa eu ver só uma Então, pergunta aqui que uma mãe colocou agora. tá. Ah, é porque ela entrou agora, eu vou deixar para que ela assista a live, que o que ela está perguntando aqui nós já tratamos na live, não é nenhum Ah, assunto que então não tá bom. tenha ficado sem falar. Então, te agradeço muito, boa noite, mães, um beijo para Boa todas, tá? noite, Eliana. Boa noite a todas. Boa noite, obrigada.